nossa programação, Momento da Fé, nós estaremos estudando a Palavra de Deus neste dia 12 de março de 2014. Nós estaremos dando continuidade ao estudo, a importância das palavras na oração. A importância de nossas palavras na nossa oração. Nós vimos na primeira parte do nosso estudo que existem dois tipos de oração. Pelo menos verificamos aqui dois tipos de oração. E o texto que nós usamos foi o texto de Marcos 11, 23 e 24. E nós leremos de novo este texto. Diz o seguinte: eu asseguro que, é Jesus falando, e ele diz: eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Bem, nós vimos que no primeiro versículo, versículo 23, Jesus está falando da oração de autoridade. Aquela oração que nós não pedimos a Deus, mas aquela oração que nós damos ordem, que nós falamos diretamente ao problema, que nós ordenamos que o monte saia. Não é uma petição a Deus e não é dar ordem a Deus. Nós não damos ordem a Deus, nós adoramos a Deus, nós honramos a Deus, nós louvamos e glorificamos o seu santo nome pelo seu grande amor para conosco. Não é em Deus que nós damos ordem, mas recebemos de Deus autoridade para darmos ordem ao mal, para irmos contra o mal e para irmos contra aquelas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Estamos aqui como igreja para trazermos o reino de Deus. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A igreja está aqui para trazer a vontade de Deus para a terra, e fazemos isso. Uma das maneiras de fazer isso é pela oração de autoridade. Nós ordenamos, nós damos ordem para que o mal saia. Nós falamos ao monte, falamos diretamente com o problema. E nós vimos alguns versículos que mostram que nós temos essa autoridade, que o Senhor nos deu essa autoridade. Nós vimos em João 14, 12, 13, Jesus falando: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei, Jesus dizendo, eu, Jesus, farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui Jesus está falando de nós fazermos obras como ele fazia e fazemos até maiores. Então ele está falando de nós fazermos obras. Como que nós faremos as obras que Jesus fazia? Nós as faremos em seu nome. Então ele diz: se nós falarmos ao monte em seu nome, se nós falarmos à doença, se nós falarmos ao demônio, se nós falarmos ao mal em seu nome, ele fará. E o Pai vai ser glorificado no Filho, no nome do Filho. Bem, temos um exemplo disso lá em Atos, quando Pedro e João foram para o templo orar, e eles encontraram com aquele mendigo aleijado. E Pedro olhou para aquele homem e disse: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que Pedro fez? Pedro fez as obras que Jesus fazia. Porque Jesus
levantava os paralíticos. Jesus curava os enfermos. E Pedro fez a mesma coisa. E como é que Pedro fez? Usando o nome de Jesus. Então Pedro, em Atos, realizou aquilo que Jesus fala aqui em João 14, 12 e 13. Pedro colocou em prática o que Jesus falou. Vocês vão fazer as obras que eu faço e ainda maiores. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Depois, quando Pedro e João foram interrogados pelo Sinédrio a respeito do milagre, Pedro falou: não foi o nosso poder ou a nossa santidade, mas o nome de Jesus deu força a esse homem. O nome de Jesus fortaleceu este homem e agora ele está aqui curado, andando na presença de vocês. Pedro falou que foi o nome de Jesus. Pedro falou que foi o poder de Jesus, que foi o Senhor ressuscitado. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Aqui está falando da oração de autoridade, de nós ordenarmos, de nós exigirmos que o mal bata em retirada em nome de Jesus. O outro texto que nós vimos foi de Lucas 10, 17 e 19, que diz: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nada lhes fará dano. Veja aí, Jesus deu a nós, deu aos que creem autoridade. Os que creem em mim, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Eis aí vos dei autoridade. Então Jesus deu autoridade àquele que crê. Em Marcos 16, 17 e 18 diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então você expulsa o demônio. Você ordena ao demônio. Não é oração de petição que nós pedimos a Deus para fazer alguma coisa. Nós falamos diretamente com o problema. Nós nos referimos ao problema. Nós falamos com o monte. Nós ordenamos: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Veja aí, a autoridade daquele que crê. E esta é a oração de autoridade. Ordenar, determinar, exigir em o nome de Jesus, baseado no nome de Jesus, autorizado pelo Senhor Jesus, de executar a vontade de Deus aqui na terra. Precisamos aprender a fazer a oração de autoridade, que muitas coisas não estão acontecendo em nossas vidas porque estamos esperando por Deus fazer. E nós não temos que esperar, nós temos que usar a nossa autoridade, nós temos que usar a nossa fé e ordenarmos que o mal saia. Que Deus não vai fazer, porque Ele já fez. Já fez tudo o que tinha que fazer por nós, Ele já fez. E nos deu autoridade para nós colocarmos em prática aquilo que Ele já nos deu. Bem, o princípio da oração de autoridade, nós falamos, está em Marcos 11, 23, onde Jesus nos ensina a nós falarmos. Então veja aí a importância das palavras, porque aquilo que eu falo com fé, eu receberei. Aquilo que eu falo, com a ordem que eu dou com fé, ela acontecerá. Se eu ordeno ao monte que saia, mas se eu duvidar em meu coração, o monte não sairá. Então a oração de autoridade para trazer resultados exige de mim fé,
crer no coração que vai acontecer aquilo que eu falei. E aquilo que eu falo com fé acontece. Bem, o segundo ponto que nós vimos, o segundo tipo de oração, foi a oração de petição, que está no versículo 24 de Marcos 11. Jesus diz: portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. O que Jesus está falando? Para a oração ser eficaz, temos que aplicar o princípio de Marcos 11, 23. O princípio de falar e de crer com o coração. O princípio de falar e não duvidar. Porque na oração nós temos que falar. Eu tenho que abrir a minha boca e pedir a Deus pelas minhas necessidades. A oração de petição que eu peço ao Pai em nome de Jesus pelas minhas necessidades. E Ele diz que eu preciso crer que eu já recebi. Então, e assim acontecerá comigo. Jesus relacionou o falar com fé com a oração que fazemos a Deus pelas nossas necessidades. Há um relacionamento, há uma relação entre falar com fé e receber de Deus em oração. Porque mesmo na oração precisamos falar com fé. É muito importante o que falamos na oração e o que continuamos a confessar após a oração. É muito importante você manter a sua confissão de fé após ter orado. Porque você tem que orar e crer que já recebeu. E você mostra a sua fé pelas suas palavras. Você mostra que está crendo que já recebeu por aquilo que você vai falar, pela sua confissão. Em Mateus 7,7, Jesus disse: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Veja, Jesus está falando algo contundente. Ele está afirmando, sem dúvida. Não colocou nenhuma ponta de dúvida. Peça e você recebe. Procure que você acha. Bata que a porta se abre. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. É o que ensina Jesus. Você tem um Pai Celestial que cuida de você. Você tem necessidades legítimas. Todas as suas necessidades legítimas serão atendidas pelo Pai, se você pedir.